Mas tem casos que a pessoa não quer saber se ganhou do vô, do bisavô, do tataravô, se tem questão emocional, se não tem. Para te ferir na hora do divórcio vale qualquer coisa. Oi, eu sou Jamile Gil, coach de carreira, de vida e orientação profissional. E esse aqui é o Profissional Real. Hoje a gente entrevistou a Carolina Sigolini. Ela é advogada, especialista dos direitos da família. Você pode me dar like, você pode assinar o canal se você gostar e você pode compartilhar essa informação. Não desiste no meio não. Vai até o final porque tem muita informação legal. Beijo! Bom, vamos voltar para a separação aqui. Eu particularmente tive um caso na família onde a separação foi complicada, né, e muito emocional para todos os envolvidos, mesmo de forma distante. E aí eu fiquei sempre me perguntando, depois que isso aconteceu, numa separação, você pode colocar em jogo aquelas coisas que são muito grandes. Então, um carro, uma casa, né? Mas, e quando de verdade um comprou a casa e o outro fez a reforma? Quando um comprou a casa e o outro fez a escritura e comprou todos os móveis da casa? São coisas que a gente não consegue muitas vezes mensurar, né? Mas houve um empenho igualmente na relação. Como é que a gente pensa nisso? Na prática, como funciona? Qualquer divórcio, qualquer separação, na hora de partilhar bens, qual que é a primeira pergunta que deve ser feita? Qual o regime de bens aplicado naquele relacionamento? Então, por exemplo, eu vou pegar o regime que é o regime legal hoje no Brasil, que é o mais comum de ser feito, que é o regime parcial de bens. O regime parcial de bens, quando você divorcia, você tem a seguinte conta a ser feita. Tudo aquilo que foi adquirido a título oneroso, ou seja, que me custou dinheiro, independente do bolso de quem saiu. Então, por exemplo, eu sou casada com meu marido, mas compramos uma casa juntos. Ele pagou a casa toda. Eu só fiz a reforma, papel de parede. Então na partilha eu vou ficar com o papel de parede, você vai ficar com a casa? Não. Não se leva em consideração o grau de contribuição. Quem contribuiu com mais ou quem contribuiu com menos. Nesse regime, 50% para cada um. Então, por exemplo, compramos uma casa juntos, eu comprei, eu fui lá e paguei, Carol, com meu dinheiro, eu já tinha o dinheiro guardado antes de me casar com você, mas eu fiz questão de comprar a casa e você reforma. Eu comprei a casa estando casada com você, não interessa se o dinheiro já era meu, de uma construção de anos, guardando. Eu divido igualmente. A gente tem, na prática, é engraçado a gente falar de partilha de bens, porque a gente tem brigas assim, homéricas, porque, olha, não, mas o rack é meu. Mas o sofá, aquele sofá lá de não sei das quantas, ele tem um valor emocional para mim porque a minha avó me deu. Sim, mas foi um presente que ela te deu durante o casamento, logo é dos dois. E aí, a grosso modo, partilha. Pega-se o valor, olha, um valor aproximado, porque a partilha pode ser feita a gente avaliando todos os bens e dividir em valores, ou eu fico com a mesa, você fica com a cadeira, eu fico com a geladeira, você fica com o sofá. Quando a gente tem casos, por exemplo, de simbologia, mas eu ganhei um baú que era do meu tataravô, você vai querer ficar com isso? A gente tem que contar com bom senso. Tem casos que o cara fala o seguinte, quando eu falo cara, não é necessariamente homem ou mulher, mas a pessoa. Ele fala o seguinte, olha, não, tudo bem, realmente, para mim não faz sentido nenhum, tem uma coisa emocional sua, você pode ficar. Mas tem casos que a pessoa não quer saber se ganhou do vô, do bisavô, do tataravô, se tem questão emocional, se não tem. Para te ferir na hora do divórcio vale qualquer coisa. Então vale até partir o bem no meio. 6 pratos para cada lado. Na prática, Jamile, o direito de família na prática, o que a gente vê nos tribunais é isso. Tem 12 pratos, 6 para cada. 12 talheres, 6 para cada. Tem 3 lençóis, mas é exatamente assim. É complicado, porque é difícil a gente encontrar um divórcio em que as partes estejam... Não é tão difícil mais, mas ainda não é a regra você encontrar um divórcio civilizado, né? Então, olha, tudo bem, tranquilo. Do outro lado, o que eu percebo na minha atuação profissional é que o final de relacionamento decorrente da prática de traição, por exemplo, então,
uma traição praticada pelo homem. O homem tende a deixar tudo na casa. É uma tendência, é como se fosse assim, vou me redimir, eu infringi um dever do casamento, vamos lá, isso na prática não tem, mas eu traí, eu tenho que ficar com menos. Não, a traição não tem nenhum aspecto jurídico relevante, mas tem uma questão pessoal. Então, na prática, eu percebo que homens que praticam traição e aí deram início ao fim do relacionamento, tendem de uma forma de se redimir, falar o seguinte, não quero nada, só vamos, fica em casa, pode ficar morando nela, eu recomeço do zero. Essa é uma tendência que eu percebo. Tudo é com base no regime de bens que você escolhe, então não existe uma fórmula pronta. E em relação ao pet? O pet tem guarda compartilhada? Porque eu já vi altas brigas em relação... Eu amo esse tema, eu amo. Depende. Normalmente, quem fica com a guarda... Porque hoje, assim, os animais de estimação, eles tomam muitas vezes o lugar de um filho num relacionamento. E aí, assim como um filho, ele te traz custo, ração, médico, enfim, cuidados. Enfim, ele é uma pessoa, né? O Brownie mesmo, esses dias, vários problemas de saúde, quando você vai fazer um exame, uma facada num lado, o outro exame, ai, que facada. Então, ele te dá custo. No fim de relacionamento, a gente, normalmente, a guarda do bichinho fica com aquele que detém melhores condições de criá-lo. E aí, condições de tempo, de dinheiro, de apego. Eu tive casos, por exemplo, de um bulldog inglês que já era do marido quando ele foi para o casamento, ele já levou o bichinho, e no divórcio acabou ficando com a mulher, que era minha cliente, porque ela era mais apegada, ficou super apegada ao bulldog, e aí eles acabaram fazendo um regime de visitas. Então, o ex-marido pegava cada 15 ou todo final de semana, dividia as despesas e tal. Na prática, uma tendência é a guarda compartilhada. Isso significa o quê? Toda tomada de decisão, todos os direitos e deveres relacionados ao bichinho, ele é igualmente dividido. Então, divide-se os custos e divide-se o bônus também, né? Você fica 3 dias, eu fico 4, enfim. Essa é a prática que a gente tem percebido, a guarda compartilhada. Não tem legislação específica sobre a guarda de animais de estimação, sobre a tutela dos animais de estimação. Mas o direito de família se apropriou desse tema porque disputas como essa aconteciam no seio familiar, nas rupturas conjugais. Então, o direito de família falou, opa, tem aqui uma questão que é de costume, então eu vou me apropriar de conceitos para fazer essa partilha, para fazer essa pensão, porque hoje a gente tem divisão de custos, né, que se assemelha a uma pensão alimentícia. Então, na prática, acontece mais a guarda compartilhada. E isso independente de quem tem o registro do animal, porque é muito comum e é equivocado pensar, mas eu tenho o registro do pet. Isso não significa nada. Ele é uma coisa a ser considerada, mas isoladamente isso não tende para nenhum tipo de decisão. Bom, né? Bom para os bichinhos e bom para o casal, né? Sim, porque os bichinhos também se apegam, né? Eles não têm culpa, assim como as crianças. Ninguém tem culpa de um término, né? Então, é legal.